Nós vamos ler a palavra de Deus, todo esse capítulo, os 13 versículos, um texto muito significativo, que volta e meia a igreja precisa ler e reler, e ler e reler, um texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos vão ler os versos pares, e assim nós vamos ter a nossa experiência de Pentecostes, com as variadas traduções, e não tem nenhum problema se as traduções não nos derem aqui uma leitura uníssona. O que importa é a gente ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos fazer a leitura bíblica reverente, mas sentados, em função de serem 13 versículos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Os irmãos? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Os primeiros versos desse texto, eles me desafiam muito. E nós temos orado por um grande avivamento. E nessa noite nós vamos dar continuidade à leitura e o estudo do livro que nós temos desenvolvido toda quarta-feira, como desenvolver uma vida poderosa de oração. E o tema que eu dei a esta mensagem é a espiritualidade da espera. E uma das coisas que eu vou falar sobre avivamento é a importância da espera. E enquanto nós esperamos algo, nós precisamos amar, irmãos. E toda quarta-feira nós temos orado por um avivamento. E uma das características, sinais confiáveis de um avivamento, um sinal confiável de um avivamento, não é a manifestação de dom espiritual. Sinal confiável de avivamento não é tão somente um milagre. Um sinal confiável, esse sinal aqui a gente pode ter certeza que é de Deus, o amor. Quando um crente é cheio do amor, quando o amor brota do coração de uma igreja, quando aquela igreja explode de amor por Deus, por si mesmo, pelo próximo e pelo mundo, a gente pode entender que Deus está avivando aquela comunidade. E este culto é um culto de oração. Nós oramos uns pelos outros. E nessa hora, eu gostaria que você pudesse, quando eu disser o momento, que você ore com alguém, mas você ore para que o amor de Deus possa explodir no seu coração. Sabe por quê, irmãos? O texto de Corinto é muito forte. Não adianta você dar todo o dinheiro para o pobre, pegar a tua fortuna que está aplicada lá em Miami, chegar assim: agora eu quero abençoar. Ai, que pessoa amorosa. O texto que eu li, isso pode não servir de nada, porque pode ser feito por vaidade, pode ser feito por, sei lá, motivação errada.
E eu queria que você orasse por uma bênção para a pessoa. Eu queria que você orasse por uma bênção. Eu quero que você ore pedindo a Deus uma bênção. Sabe qual é a bênção que eu quero que você ore? Para que a gente possa amar mais. Que a gente possa amar. Porque uma característica do avivamento é o amor sacrificial. É amar. Nós temos amado como Jesus amou? O mundo e a igreja gospel no Brasil está atrás das bênçãos de Deus. A gente precisa só amar a Deus e o próximo, porque aí as bênçãos vêm atrás da gente. Isso é consequência, isso é consequência. E eu queria que você pudesse fazer uma dupla de oração agora. E você vai fazer um pedido: meu irmão, ore por mim, eu quero aprender a amar. Peça para Deus amar, para Deus dobrar o seu coração. Ore pela pessoa que está ao seu lado assim: Deus abençoe meu irmão com o amor do Senhor. Vamos orar assim, enquanto a irmã Neide nos abençoa aqui no piano, com o instrumental, assim ela também ora ao Senhor. Enquanto ela toca, você ore para que Deus aumente o seu amor nesse momento. Pai querido, o nosso pedido, o nosso desejo, inicialmente neste culto queremos amar. Queremos amar porque o amor é a base do cristianismo. Porque o Senhor diz, através de João, que Deus é amor. E nós queremos aprender a amar como o Senhor amou. Nos ajude a amar. Nos ajude a amar aqueles que nos fazem mal. Nos ajude a amar aqueles que nos fazem bem. Nos ajude a amar o forasteiro. Nos ajude a amar o igual. Nos ajude a amar o diferente. Nos ajude a amar o incluído. Nos ajude a amar o excluído. Mas sobre todas as coisas, nos ensina a te amar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Para isso eu te peço, desenvolva o amor pelo próximo.
Pai, para poder te amar desta maneira, eu quero amar o próximo com toda a força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Porque como posso amar alguém que eu não vejo, se eu não amo alguém que eu vejo? Que a comunidade batista de Itauá, esta igreja que se reúne nas casas durante a semana por aí, pela Ilha do Governador, que essa igreja que se reúne durante a semana aqui na sede da tua igreja, que essa comunidade que se reúne aqui todo domingo seja conhecida na Ilha do Governador pelo amor do Senhor, o amor pelo Senhor e o amor pelo próximo. Porque se não for pelo amor, nada vale muitas vezes o nosso ofício religioso. Livra-nos e nos dá essa bênção, amar, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Quem deseja amar como Jesus, diz amém. Nós queremos amar, amar e amar. Eu quero pedir ao Ministério de Louvor nesse momento. Nós vamos cantar um hino que eu acho, um cântico que eu acho que tem uma das letras mais bonitas da nossa história. Muitos cânticos são muito ruins, como alguns hinos falando, mas esse cântico, esse hino que 380 que a irmã Neide estava tocando, que hino, que coisa linda, maravilhosa. Nós vamos cantar Deus de promessas. Deus quer ser um Deus de perto. Deus é um Deus de perto. Essa é a promessa. Quando você cantar que Ele é um Deus de promessa, é que Ele diz que estaria com você. Em alguns ambientes essa canção é usada de uma outra maneira. As promessas que eles cantam são outras, mas para nós é essa promessa: Deus está com você até a consumação dos séculos. Vamos cantar isso? Vamos ficar em pé? Vamos cantar Deus de promessas. Eu sei que os teus olhos estão sobre mim. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, atende, ó Deus, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, alegria, mas a alegria vem
promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu creio, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Você pode sentar. Eu queria orar por você nessa noite, especialmente orar por famílias, colocar a sua família nas mãos do Senhor. Quando Deus tem e derrama um avivamento sobre uma comunidade, sobre uma família, sobre um bairro, sobre um país, nós experimentamos restauração familiar. Nunca desista de crer na restauração da sua família, a bênção de Deus sobre a sua família. Família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. E se tem um projeto que Deus investe, é na família. E como o diabo vê o investimento pesado de Deus, ele investe pesado também na família. Eu queria orar por você que talvez tenha experimentado isso. As noites têm sido de lágrimas, mas você não quer desistir de crer que o melhor de Deus ainda pode vir sobre a sua família. Nós queremos orar por você. Essa igreja crê que Deus toca as famílias. Nós temos um ministério para a família e nós amamos a família. Um tempo onde o diabo tem semeado e ceifado tantas famílias, com tanta coisa. A gente vê tanta coisa por aí. Essa morte desse menininho Joaquim, né? Joaquim. Olha só, família. Foi a mãe, não foi, o padrasto. E confusão familiar. Como é que supera? Eu soube que essa semana nasceu os trigêmeos de uma família que estava em Teresópolis, numa daquelas tragédias. Angra dos Reis. Em Angra, em Ilha Grande. E ali se perderam dois filhos de 9 anos. E agora nasceu trigêmeos, né? Como é que supera a perda de 2 filhos? Como é que faz isso? Família, problemas. Como que a gente faz? Orando uns pelos outros, estando junto, próximo, crendo que Deus pode fazer. Eu queria que, se você tem esse ardor no seu coração, essa fé no seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou pedir ao irmão Wilson Muniz, que possa ser o nosso intercessor aqui. Ele vai orar por você, ele vai orar por mim, vai orar pelas famílias, vai colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, para a glória de Deus. Ana e o Hélio pedem oração. Nós temos a Viviane. Ontem eu fiquei muito feliz, irmãos, de ir lá visitar a Viviane, a filha da irmã Marisa Valverde. Cheguei lá, aquela dor, aquela realidade difícil do câncer, mas que consolo que ela tá, que consolação. E o mais bonito foi, enquanto eu subia as escadas para chegar, eu comecei a ouvir uma canção linda. E quando eu cheguei lá, 4 irmãos da igreja. Que bonito ver a igreja na rua, abençoando, orando. E ali junto do seminarista a gente pôde fazer a visita e orar. Vamos orar. Se você quiser, ajoelhe-se nesse momento e vamos acompanhar a oração.
Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, humildemente reconhecendo a Tua soberania. Naturalmente que a Sua soberania não necessita do nosso reconhecimento, mas nós o fazemos suplicando que o Senhor a exerça sobre as nossas vidas, porque o Senhor dá liberdade para que nós vivamos sem escolher o Seu cuidado. Nós sabemos que a Tua vontade é o melhor para nossas vidas, e nós suplicamos que o Senhor haja de acordo com a Sua vontade. Ensina-nos a reconhecer a Sua vontade e vivermos de acordo com ela. Que o Seu Santo Espírito fale ao nosso espírito e dê-nos discernimento para compreendermos. E mesmo quando não compreendermos, fortalece a nossa fé, para que vivamos pela fé, mesmo não enxergando qual é o propósito na nossa vida. Senhor, visita cada uma das famílias que aqui está, Senhor. Cada uma das famílias tem necessidades diferentes. São necessidades financeiras, necessidades de emprego, necessidades emocionais, afetivas, divergências, mal-entendidos, brigas, Senhor. Ministra a Sua paz que supera todo entendimento, que excede o entendimento. Muitas vezes a paz não está presente por questões tão insignificantes. Às vezes não são as grandes questões que trazem a discórdia na família, mas são motivos que nem mesmo nós sabemos. Na verdade, nós sabemos a origem, é o diabo que tanto trabalha contra a família, que é um projeto Teu, conforme disse o pastor há pouco. Ó Senhor, derrama da Tua paz sobre as nossas famílias. Senhor, ministra a Sua provisão. Nós sabemos que o Senhor se importa com as nossas necessidades. Provém, Senhor, o suprimento das nossas necessidades físicas, da nossa alimentação, do nosso teto, do nosso conforto, Senhor, do nosso abrigo, dos nossos cobertores para o inverno, nas noites frias, nos abrigos da chuva, Senhor. Senhor, provém também a cura das nossas doenças. Ó Senhor, quanto difícil tem sido termos acesso à medicina, seja a medicina pública, a medicina dos planos de saúde, ou mesmo a medicina privada. Num país que tem tanto avanço da medicina, a ciência está tão avançada, mas tão pouco acessível para a população. Tem misericórdia, ministra através dos médicos, Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Ministra a saúde, porque nós sabemos que o Senhor se importa com a nossa saúde também. Provê a nossa saúde, Senhor. Cuida das famílias. Senhor amado, afasta de nós os nossos medos. Nós sabemos que o Senhor se importa com o nosso medo. Nós temos medo de tanta coisa. Nós sabemos que nós não devemos viver ansiosos com coisa alguma, mas mesmo assim nós ficamos. Neste momento nós estamos colocando diante de Ti as nossas ansiedades, para que o Senhor trate delas. Nós colocamos diante de Ti aquilo que temos de qualidade, se é que temos alguma, porque recebemos de Ti, mas colocamos os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas ansiedades, para que através da comunhão contigo nós sejamos sarados, Senhor. O Senhor trata das nossas emoções, como as nossas emoções nos enganam. Um dia nós estamos eufóricos, acreditando nas coisas, dispostos. No outro dia estamos mergulhados em crise, depressivos, Senhor. Equilibra as nossas emoções, ministra sobre elas, Senhor. Tudo isso que nós Te pedimos, do Seu cuidado sobre o nosso medo, sobre a nossa provisão. Nós Te pedimos também que o Senhor aumente a nossa fé. Como a nossa fé é vacilante, nós temos vivido ao longo da nossa vida cristã, através dos heróis bíblicos da fé, e também através dos heróis da igreja, desde a igreja primitiva. Nós temos vivido os heróis da igreja batista do Tauá, as pessoas que a gente tem vivido testemunhos do nosso próprio tempo, dos nossos contemporâneos, e ainda assim a nossa fé é vacilante. Senhor, fortalece a nossa fé. Nós sabemos que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, e nós suplicamos que esse autor e consumador fortaleça a nossa fé, porque de nós não podemos acrescentar nada na nossa fé, Senhor. Nós sabemos que o Senhor se importa com todos esses aspectos que nós falamos, mas nós queremos ainda mais de Ti, Senhor. Nós suplicamos, ainda que não mereçamos nada, nós Te suplicamos mais, nós suplicamos a Sua comunhão, porque é o que o Senhor tem de melhor. Nós queremos estar perto de Ti. Nós sabemos que o Senhor
quer estar perto de nós. Tanto que o Senhor enviou o seu Filho para nos resgatar, para ter comunhão conosco, para viver dentro dos nossos lares, para viver dentro dos nossos corações, para habitar em nós. Nós dizemos agora que nós queremos essa comunhão, Senhor, que isso é o melhor de Deus para nós, que isso é o melhor de Ti para nós, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a Te buscar a cada dia. Ensina-nos a termos prazer na Tua comunhão, a termos prazer na Tua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Dá-nos a cada um de nós que conheçamos os nossos pecados. Revela a nós, som dos nossos corações, para que nós possamos confessá-los em verdadeiro arrependimento, Senhor. Para que possamos ter acesso a Ti, para que os nossos pecados não nos impeçam de termos as nossas orações ouvidas no céu, Senhor. Ministra a cada um de nós conforme as nossas necessidades, de acordo com a Tua vontade, Senhor. É o que Te rogamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Você pode voltar para o seu lugar crendo nesse milagre do Senhor. Fiquei muito motivado. Irmã Cremilda, irmã Janete, irmão Valdemar, sua esposa, a irmã Conceição. Quando eu cheguei lá ontem na Viviane, esses 4 irmãos, a igreja lá, orando com a Viviane, como isso foi bom ver os nossos alunos ali, alguns do Caleb, como o irmão Valdemar, um aluno fiel. Toda quinta-feira ele está lá e colocando em prática. Como eu fiquei feliz de ver, e eu creio, não deixe de orar pela Viviane. Tive hoje, irmãos, uma visita em função de um membro da igreja, irmão Irã. Tive hoje visitando o Into, e como eu fiquei feliz de ver que ainda resta esperança, né, de ver um lugar tão bem sucedido. E o irmão Wilson orava, e eu assino embaixo na oração. A gente fica tão desanimado com relação à nossa saúde. Quando a gente vai em um espaço assim, a gente é Brasil ainda, né, um lugar tão abençoado ali para atender algumas pessoas. E fui lá com o objetivo de fazer uma parceria com uma irmã da primeira igreja batista de Bangu, com o contato do irmão Irã, para desenvolvermos a nossa casa, o Centro de Formação Fase 2 da Cristolândia Feminino. Compromisso que nós temos. Mas, irmãos, quem faz a nossa agenda é Deus, e quem guia a igreja é Jesus. Eu creio no Espírito Santo como aquele que é o pastor da igreja e que guia. Por isso, irmãos, muitas vezes os nossos planejamentos, eles vão por água abaixo. Quem está na lida, no reino de Deus, todo dia, sabe como é que é. Você pensa que ia fazer uma coisa, chega o Espírito Santo e fala, a necessidade é outra. E eu saí do Into, daquele hospital, mais de 6.000 pessoas, se eu não me engano, circulam lá, né, Irã? Por dia, não sei quantos funcionários, 1.000 funcionários, e 3.000 funcionários, e eu creio que nós vamos iniciar um projeto de capelania lá no Into. Tive lá uma capela, e eu sei que eu terminei aquela visita orando com os funcionários, orando com uma líder lá de evangélica e o Irã. Já liguei para o pastor Newton, já entrei em contato com a Convenção Carioca, e nós vamos mobilizar a associação, que já prometi lá, Marcos Vianai, a IBIG. Eu falei, os pastores da IBIG vão entrar aqui, e nós vamos revezar, e nós vamos assumir um trabalho aqui. E eu fui lá para outra coisa. Eu fico imaginando o pessoal que gosta muito de planejamento estratégico, lá na junta. Não, mas peraí, mas tem que aguardar, não tem, irmão, não tem, às vezes não tem planejamento mesmo não. A igreja em Atos capítulo 2 recebeu 3.000 pessoas, e depois 5, como é que cuida de 3.000 pessoas, de um dia para o outro? É assim, irmãos, a vida de Deus é assim, ela vai jorrando. E olhe por isso nas suas orações, e a gente, se Deus permitir, aí a convenção vai lá, escolhe um missionário. Mas eu fiquei feliz ali de ver o trabalho do irmão Irã ali. Toda hora ele me apresentava uma pessoa do seu trabalho. Esse já foi no Vida Vitoriosa, esse já foi no Vida Vitoriosa, esse já foi no Vida Vitoriosa, esse já foi. Eu fiquei, rapaz, foi uma bênção lá conhecer o trabalho. E literalmente eu dizia para aqueles irmãos, um campo missionário. São várias estratégias, várias formas que nós temos de fazer a obra de Deus e avançar com o reino de Deus, com a pregação do Evangelho.
tocar as pessoas, abençoar as pessoas, e é por isso que a igreja existe. No domingo pela manhã, se Jesus não voltar, ou Deus não me levar, eu vou estar dando continuidade a uma palavra, e eu vou falar sobre Efésios capítulo 2, verso 10. Eu vou iniciar em Filipenses capítulo 2. Eu estou expondo Filipenses capítulo 2, e domingo eu vou falar sobre a igreja que serve. O que é ser um líder servo, porque Jesus se humilhou para ser servo. Mas Efésios capítulo 2, verso 10, quem sabe Efésios 2, 10 de cor? Levanta a mão. Quem conhece Efésios? Eu não sei de cor. Quem consegue recitar Efésios 2, 10 de cor? Agora Efésios 2, 8, vamos repetir? Pela graça Efésios 2, 8 e 9, a gente sabe muito bem de cor. Mas por que a gente não foi ensinado a decorar Efésios 2, 10? E eu quero falar com você sobre isso. Estou tentando aqui abrir Efésios 2, 10. Porque somos poesia, que é uma tradução do grego possível para feitura, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para... se você não gosta de boas obras, não venha domingo de manhã, fica em casa, vai em outra igreja, procura aí o Festival Promessas, vai ver DVD, espera só a hora, porque eu vou falar de boas obras, porque nós fomos criados para as boas obras. Nós cremos que nós fomos criados para pregar a salvação, e o mesmo texto que diz salvação fala sobre algo chamado vocação. Eu vou falar sobre isso. Uma igreja serva, uma igreja que entende a sua missão e a sua vocação. Já preguei, então domingo você pode ir direto para EBD. Eu não aguento, a Bíblia explode no meu coração, irmãos. E quando a gente começa a estudar essas coisas, estou falando isso porque nós estamos aí diante do momento de dízimos e ofertas. Essa igreja tem um ministério lindo. Dia 21 de dezembro, 82 crianças, eu não sei se a Vera está aí, se alguém tem um relatório da ação social, se nós já fechamos as crianças que vão ser adotadas. Então, projeto, cada irmão da igreja tem lá, recebeu 82 pessoas. Muita coisa a gente está fazendo, muita coisa precisa ser feita, para a gente poder avançar, com o Evangelho de Jesus Cristo. E para isso, nós demandamos da liberalidade do povo. Nós precisamos do povo de Deus que entende que Deus supre a obra de Deus a partir dos seus servos. O dinheiro de Deus está com o povo de Deus, e Deus pode, quando o povo de Deus não coopera, eu acredito que Ele levanta até o ímpio, porque a obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre vai ter o recurso de Deus. Então quando a gente faz a obra do jeito de Deus, por isso que eu nunca me senti funcionário da igreja, mesmo sendo pastor de tempo integral, porque o meu patrão é Deus, não é a igreja. Porque quando você faz a obra do jeito de Deus, o recurso vem de quem? De Deus. Alguns irmãos, não, porque eu pago o salário do pastor. Paga não, que se o irmão sair, outra pessoa vem, e assim continua. Então a nossa missão aqui na terra é realmente manifestar o reino de Deus através das boas obras. Como diz Mateus capítulo 5, a gente precisa ser luz para que o mundo veja as boas obras. O que o mundo tem visto? Essa é a grande pergunta. Vamos ficar em pé e vamos cantar pedir a Deus um avivamento? Vamos pedir a Deus um avivamento? Esse hino marcou o nosso início aqui nos cultos de quarta-feira. Nós vamos cantar esse hino do cantor cristão. Taíra, o hino vai sair. Então a gente precisa da letra mesmo. Qual é o número? Do cantor 392 do HCC. E enquanto a gente canta, você que veio preparado, você que é nosso amigo convidado aqui, fique muito à vontade de participar ou não, tá bom? Se você tiver alegria no seu coração, nós vamos cantar esse hino para a glória de Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, ó
acende o fogo divinal em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais fervor, aumenta nossa compaixão por todo pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada coração. Amém. Irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus, ainda de pé, só mais um pouquinho. Recebi a notícia de que faleceu o pai do irmão Humberto Oscioli, esposo da irmã Mônica Oscioli, aqui no Santa Maria Madalena. Ele é membro da igreja? Ele é membro da igreja? Ele não, né? O pai não. O Humberto é, o pai não, né? Nosso irmão. E o enterro será amanhã às 4 horas no cemitério do Cacuia. Então, aqueles irmãos que puderem, sei que 4 horas da tarde, véspera de feriado, de repente você já saiu do seu trabalho, se você puder estar lá, dando apoio e manifestando o amor a esta família. O pastor vai terminar aqui o culto, vou cumprimentar os irmãos e vou ver se eu encontro ele ainda ali no Santa Maria Madalena, para estarmos juntos nesse momento. Senhor, glorifico o teu nome na nossa vida. Obrigado por esses dízimos e ofertas, obrigado pelos recursos que o Senhor tem trazido à tua casa, à igreja do Senhor, para o sustento da tua obra na Ilha do Governador, em Tauá e pelo mundo também. O Senhor continue dando visão à liderança financeira desta igreja, à tesouraria, a todos os irmãos, para que a gente continue honrando a fé dos irmãos que aqui semearam a tua palavra, trabalhando cada vez mais com transparência, com honestidade, com prestação de contas, visão, liberalidade, para a glória do Senhor. Que a vida financeira da tua igreja sempre seja abençoada por ti, no propósito de sermos cada vez mais dependentes do Senhor. Queremos nesse momento também colocar a vida do irmão Humberto, de toda a sua família, nesse momento de luto, de tristeza, que ele sinta no seu corpo agora a intercessão da sua igreja, que ele possa perceber corporalmente de que o teu Santo Espírito está ali agindo no seu coração, fruto do amor, da consolação do teu Santo Espírito, também pela tua igreja. Nós oramos por eles, que eles tenham uma noite de consolação na tua presença, que amanhã, enquanto tudo precisa ser preparado, eles tenham tranquilidade da parte do Senhor para viverem esse momento tão difícil que é a morte. Nós não fomos criados para morrer, então isso nos faz sofrer tanto. Abençoa o irmão Humberto, a irmã Mônica, seus filhos, netos. Ó Pai, que a tua glória possa repousar e que amanhã, naqueles assim que puderem estar aí da tua igreja, a gente possa marcar a nossa presença naquele lugar, trazendo a tua presença também para juntos chorarmos com o teu filho. Em nome e por amor de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você pode sentar para a glória de Deus. Nós estamos, irmãos, estudando. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, toda quarta-feira. Quem está com um livrinho aí? Eu deixei o meu lá no gabinete. Levanta bem assim o livrinho, assim, ó. Isso. Todos você que está nos visitando, esses livrinhos foram distribuídos no tempo próprio. E nós estamos estudando esse livro, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. 5º capítulo é o que nós estamos estudando hoje. E é um capítulo que eu abandonei para hoje. 5º capítulo fala sobre a oração de confissão, a oração em busca da santificação. Quem leu o 5º capítulo viu o autor, inclusive, trazendo a narrativa do avivamento, de um avivamento, o que acontece quando a igreja, quando o crente confessa. Para falar sobre santificação, é muito bom que a gente fale primeiro sobre a doutrina do pecado,
Porque muitas vezes a igreja não está preocupada com a oração de santificação e nem de confissão, porque muitas vezes nós não conhecemos a consequência do pecado, o que é pecado, negligenciamos muitas vezes o estudo do que é pecado. E essa igreja evangélica brasileira que corre atrás das bênçãos de Deus não quer saber de estudar sobre pecado. Nós queremos o que Deus pode nos dar com as mãos. Nós não, né? Hoje o povo está aí nessa direção. Então, é um tema muito batido. Graças a Deus, aqui nesta igreja, os irmãos têm estudado bastante sobre isso. Poderia fazer algumas considerações sobre o que o autor colocou, mas você leu e você com certeza cresceu. E eu espero que a oração de confissão nunca saia dos seus lábios e nunca deixe a sua prática de oração. É muito comum um crente já chegar diante de Deus e Pai, me dá danoninho, dá. Às vezes a gente parece como crianças, que só chega diante de Deus para pedir o danoninho, aquilo que a gente talvez nem precisa. É muito importante a oração de confissão. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração e lhe dar um conselho que eu estou tentando ir atrás dele. Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Você que gosta de anotar, escreva o título daquilo que eu quero compartilhar: a espiritualidade da espera. Esperar. Eu quero conduzir os irmãos a Atos capítulo 1, verso 4. Jesus morre, ressuscita, aparece de diversas vezes aos seus discípulos, apóstolos, faz algumas aparições, e agora nós estamos então diante da sua última aparição, provavelmente aqui aos 120. Atos capítulo 1, verso 4, Lucas escrevendo para Teófilo, após uma acurada investigação. O livro de Atos dos Apóstolos é uma pesquisa científica, literalmente, porque Lucas escreveu esse livro para Teófilo. E é muito interessante aquilo que ele diz em Lucas, ele também traz para Atos. E agora eu quero ler com vocês, verso 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Irmãos, Jesus então aparece, dá essa palavra, Lucas registra, escrevendo a história para Teófilo, provavelmente um homem com muitas posses e que financiou. Por que Lucas escreve para Teófilo? Porque provavelmente Teófilo financiou a pesquisa que Lucas faria para escrever não só o Evangelho, mas como, obrigado, irmã Elza, não só o Evangelho, esse livro os irmãos amigos estão nos visitando, que nós estamos estudando aqui. Se você desejar, a gente pode fazer chegar às suas mãos. Lucas então está escrevendo, sustentado por Teófilo, para escrever essa pergunta. Provavelmente um homem romano que tinha muita sede pelos acontecimentos daquela época. E agora eu estou diante da promessa e diante de uma igreja que aprendeu na espiritualidade da espera. A espiritualidade da espera. A igreja primitiva, ela nasce a partir da espera. Jesus diz: não saiam de Jerusalém. Na narrativa do mesmo Lucas, no Evangelho, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Uma igreja que nasce, como eu dizia pela manhã, essa igreja nascente é uma igreja que nasce da espiritualidade da espera.
tudo aquilo que a gente não gosta. Uma grande bênção, irmãos, que nós precisamos. Irmão, você quer desenvolver uma vida poderosa de oração? Aprenda a esperar. Difícil. Levanta a mão todas as mulheres que gostam de enfrentar fila. Levanta a mão os irmãos que gostam de esperar quando estão atrasados para ver o jogo no sinal e na blitz. Levanta a mão. Aquela blitz que fazem ali na saída da ilha, sem propósito nenhum. É bom esperar, não é, irmãos? A gente fica tão tranquilo. A gente não gosta de esperar. Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Vamos aprender sobre a espiritualidade da espera. Somos a geração do micro-ondas. Somos a geração do portão automático. Se bem que isso começou já na Bíblia, você sabe muito bem disso. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava e automaticamente o portão se abriu. Irmãos, nós gostamos, a minha geração é a geração do botão. Se eu pudesse, eu não tinha nem chave. Chegava na porta de casa, abriu, fecha. Quanto mais rápido, melhor. Nossas igrejas e as nossas eclesiologias têm se amontoado de aglomerados americanos a partir do que chamam de pragmatismo, aonde eu tenho que fazer uma série de coisas repetitivas e repetidas para alcançar algum resultado. Só que a gente esquece que esse negócio que a gente chama de igreja não é um negócio, mas é a noiva de Cristo. Os pastores esqueceram, a liderança esqueceu, o povo talvez esqueceu que quem é o dono do tempo é Deus. Por isso que avivamento a gente não fabrica com as mãos. Por isso que as igrejas e os músicos, os ministérios e os pastores que ficam brincando em nome do avivamento, utilizando música, emocionalismo para fabricar choro em nome de gritar o avivamento, vão se ver com Deus. Há um tempo de uma espera. E essa igreja soube esperar. Essa igreja soube esperar. Como desenvolver uma vida poderosa de oração, irmãos? A espiritualidade da espera. A igreja evangélica no Brasil vive a espiritualidade do resultado, da bênção e da vitória. Essa é a espiritualidade que nós queremos. Só vitória, pastor? Só vitória nada. Ah, porque nós somos em Cristo mais que vencedores. Eu sei. Você está afim de esperar? Eu sei que tem irmãs aqui, talvez, que estão esperando anos a conversão de um esposo. Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Espiritualidade da espera. É interessante quando Jesus manda, antes de mandar os discípulos fazerem missões, ele fala assim: ó, vem estar comigo. A nossa história, ela nos apresenta um tempo em que a igreja se enclausurou no monastério, em busca da contemplação. Em nome da santidade, nós vivemos aquilo que a história chama de monasticismo. E os monges apareceram, e por causa do dualismo do sagrado e do profano, em nome da santidade, do ser espiritual, eu me afasto da carne, tudo que é carnal, me tranco numa sala e fico ali em Deus. Nem ao mar e nem à terra. Jesus, a maior referência de santidade, viveu aos pés do Senhor no meio do povo. A fama dele era de comilão e beberrão com pecadores. E viveu uma vida de santidade. Santidade não é uma definição, santidade é uma pessoa, Jesus Cristo.
Como esperar, pastor? Essa igreja ouviu de Jesus assim, ó, espera. Não façam nada. Vocês precisam ser revestidos de poder. Só que a gente não gosta de esperar. Sabe qual é o mal? Nosso mal? A gente acha que pode ajudar Deus. Quantas vezes, irmãos, eu me estrepei, desculpa a expressão, mas eu me estrepei tentando ajudar Deus. Deus, eu acho que o senhor está demorando demais, deixa eu dar uma forcinha aqui. Aí você mete a mão e tenta fazer. A gente não sabe esperar, ou a gente não gosta de esperar, ou a gente não vai esperar. Por que que esse povo da televisão começou a determinar? Eu determino, porque não sabe esperar. Há uma espiritualidade que é adquirida na espera. Na espera, não é fácil. E eu olho para esses irmãos da igreja perseguida e objetivamente eu concluo aqui com os irmãos algumas ideias. Primeiro, pastor, como fazer para esperar? Espere em comunidade. Eles esperaram juntos. Eles esperaram em comunidade. Eles ouviram a palavra. Estando com eles, determinou-lhes. Não se ausentem de Jerusalém. Se fôssemos nós marcaríamos uma assembleia e definiríamos se nós íamos esperar ou não. Mas esses irmãos aqui obedeceram. Não esperem. Esperem, perdão. A promessa do Pai, tem uma promessa, vamos esperar. Opa, vamos esperar. Como que se espera as promessas de Deus? Como que a gente espera a promessa de Deus? Em comunidade. Porque às vezes a promessa de Deus, aquilo que Deus quer fazer ou vai fazer, tem um tempo. Vou usar o exemplo de domingo aqui porque foi público. A Lu orou num domingo e no outro ela estava dando testemunho. Foi rápido, mas olha o outro tempo, né? 2 anos de tratamento? 2 anos, mais ou menos. Quanto tempo o irmão não está esperando? Você quer desenvolver uma vida poderosa de oração? Aquilo que você almeja ou entende ser, como o irmão Wilson orou, sendo a vontade de Deus para a sua vida, não chega. O que você faz? Se revolta contra Deus? Não, você se aproxima da comunidade. Eu vou esperar, não sei quanto tempo, mas eu vou esperar na comunidade. Eu vou para a célula, eu vou para a célula, eu vou para a comunidade, eu vou para o culto. Missionária Zandra Keila, nossa missionária em Porto Alegre, ela dirigia aqui o projeto Esperança na Praça, meu pai conheceu. Ela dizia assim: a hora que eu mais preciso orar é o momento em que eu não quero orar. É aí que eu me taco de joelho no chão. A hora que eu não quero ir para a igreja é a hora que eu tenho que ir para a igreja. Existe uma espiritualidade na espera. E esse povo ficou esse tempo todo junto, 120 pessoas num cenáculo. Mas a mãe e os irmãos de Jesus, eles esperaram em comunidade. Segundo lugar, a espiritualidade da espera. Como que eles esperaram, irmãos? Em oração. Em oração. Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Espere em comunidade, mas espere em oração. Redundante, né? Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Espere em oração. Não. Você pode esperar em comunidade, mas esperar fazendo, às vezes, aquilo que você acha que vai dar certo. Esses irmãos simplesmente esperaram em oração. Não desista de orar. Não desista de orar. Não pare de orar. Quando tudo parece perdido, não pare de orar. Espere em oração. Como é bonito e emocionante visitar alguns irmãos no hospital, quando tudo diz que não tem mais jeito, e você chega ali no leito e tudo que você ouve são relatos de oração. Pessoas que morreram cantando, pessoas que morreram orando. Querido, não espere
tentando ajudar Deus, espere em oração. Nós somos uma igreja evangélica no Brasil hoje que fala muito e ouve muito pouco. Nós temos uma facilidade muito grande de emitir a nossa opinião, quando deveríamos esperar em oração. Esperar. Mas não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou. Isso aqui. Aí, não. Vou esperar em oração. Porque de repente, se você tivesse esperado mais de oração, você não teria dito o que disse. Talvez você não teria pensado, não teria feito o que fez. E aí não teria se arrependido. Não precisava ter se arrependido. Espere oração. Espere em comunidade, mas espere em oração. Esses irmãos ficaram em oração, aguardaram em oração, obedeceram a Jesus, mas obedeceram em oração. Em último lugar, a partir do verso 15, nós temos a narrativa de Matias, da escolha de Matias. Verso 15: e naqueles dias, que dias? Nos dias de esperar, nos dias da espera pela promessa, enquanto eles esperavam aquilo que Deus tinha prometido, em comunidade e oração, Pedro levanta. E naqueles dias levantou-se Pedro, aquele que negou Jesus. Aqui começa o ministério de Pedro. Lembra quando ele diz assim: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pastoreia minha igreja. Aqui Pedro se levantou e começou a pastorear a igreja. Acho que ele começou meio mal, porque ele levou o povo a escolher no Urim Tumim, mas vamos lá. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, multidão junta era quase de 120 pessoas. E disse: varãos irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco, alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E notório foi a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo e até João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Então eles apresentam o nome de 2 pessoas, e Matias é eleito o 12º apóstolo. Para mim, se a igreja tivesse esperado mais um pouquinho, seria Paulo. Nós temos uma confusão aqui. Confusão. Porque se você for ler Apocalipse, você vai ver que existem 12 portas. A cidade santa tem 4 umbrais, 4 muralhas. E nas 4 muralhas, 3 portas. E em cima de cada porta tem o nome de um apóstolo do Cordeiro. E aí, vai ser Matias ou vai ser Paulo que vai estar lá? Mas o que eu quero trazer aqui para você, eu acho que vai ser Paulo. O que eu quero trazer aqui para você, essa igreja está começando, Pedro está estreando no ministério, e todo pastor que começa, não começa acertando sempre não, posso dizer por mim. Mas Pedro e essa igreja, eles dão uma lição muito bonita de uma espiritualidade da espera. Eles têm consciência da realidade, algo que precisava ser feito. Quando eu digo que na espiritualidade da espera eu preciso esperar em comunidade e em oração, eu não estou dizendo para você cruzar os braços e ficar só tomando um cafezinho porque eu estou esperando. Nem estou dizendo para você tentar ajudar a Deus. Mas enquanto a gente espera,
tenha noção e visão, com o pé no chão, da realidade. Pedro, por conhecer a palavra, evocou o livro de Salmos. Opa, tem uma profecia, alguém precisa ocupar esse lugar. Ele tinha uma visão agora do dia que se chama hoje. E ele toma uma atitude, e ele leva o povo a pensar. O tempo da espera é um tempo da reflexão, é o tempo do aprendizado. O tempo da espera é: Deus me mostra o que precisa ser feito. Eu não quero fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Enquanto eu espero, na espiritualidade da espera, eu olho para os dias que se chamam hoje. Irmãos, eu tenho abraçado cada dia mais um projeto que vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Teologia da missão integral. A teologia da missão integral é uma teologia que foi atropelada pela teologia da prosperidade em 1986. É uma teologia em formação que pega o indivíduo e a comunidade e juntam num só, e entendem que o processo redentivo de Deus para o ser humano está na sua integralidade. E a integralidade da missão é ser integral. A missão do ser humano, a missão da igreja, ela é integral. O ser humano foi afetado como um todo. Então nós vemos como igreja somos somente a missão de levar o homem para o céu. Mas Deus não está fazendo novos céus e nova terra. Deus não ressuscitou com corpo. Jesus não ressuscitou de maneira corpórea ao ponto de Tomé tocá-lo. A missão da igreja é integral. E a partir dos teólogos de missão integral, eu tenho aprendido que Jesus foi relevante porque ele se identificou com o povo. Ele tinha uma visão geral da sua época. Ele sabia quais eram as suas necessidades. Ele sentia a dor do povo. Ele foi apaixonado por Jerusalém. Ele amava Jerusalém. Ele amava aquele local. Um projeto de missão integral, uma igreja que abraça essa teologia de missão integral, que olha para o Novo Testamento entendendo que Deus ama o ser humano todo, e que o Evangelho é para todos os seres humanos e para o ser humano todo. É um projeto que aprende a olhar para o dia a dia da vida. Irmãos, eu tenho dito uma coisa, vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esse estudo que eu tenho feito, principalmente nas quartas-feiras, tem me feito amar a ilha do governador. Hoje eu saí da ilha e voltei da ilha. E quando eu entrei na ilha, eu fiquei feliz. A ilha tem problemas seríssimos. Para quem tem criança pequena, então, né, quando fica doente, eu quero dar uma dica para você, que pode de repente ter um hospital particular. Melhor hospital particular para criança da ilha do governador, Quinta Dó. A gente tem problemas seríssimos. Nós temos problemas com trânsito. Nós temos problema com Kombi, com van. Nós temos problema com tanta coisa, irmãos. Mas eu quero perguntar uma coisa a você. Como está o seu amor pela ilha do governador? A gente precisa amar esse lugar. Eu estou aqui há 1 ano e eu acho que eu estou começando a querer amar. Eu já sinto falta eu quero voltar logo para a ilha. A praia é linda, mas não dá para entrar ainda. Tem uns que se arriscam aí. Pedro tem uma visão da realidade. Ele está no tempo da espera, mas ele não está à toa. A igreja não está à toa. Eles têm uma visão clara do que está acontecendo e do que precisa ser feito. Não é uma espera passiva, onde eu não faço nada. É uma espera no Senhor, mas que pelo menos eu tenho uma visão do que Deus está fazendo. Olhar para a cultura, para o lado, Deus me revela, é um tempo de aprendizado. Irmãos, e sabe a conclusão que eu chego do que acontece com aquele que espera?
Quando a gente aprende a desenvolver uma vida poderosa de oração, a partir da espiritualidade, da espera, segura na cadeira aí, porque eu acredito que a gente experimenta algo muito bonito. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. O de repente acontece. Irmãos, quando a gente espera, de repente, plum, aconteceu. Pastor, eu estava esperando, e quando menos esperava, menos imaginava, de repente. Uma vida poderosa de oração a partir da espiritualidade da espera é uma vida cheia de repente. Um som como de um vento impetuoso. Irmãos. E aí aquele povo fica meio que embriagado. Bem, são as pessoas que dizem. Eles estão embriagados. Aí Pedro, não, estou embriagado não. Sabe o que está acontecendo aqui? Se cumpriu a palavra que foi dita pelo profeta Joel, e que naqueles dias, e Pedro começa, plá, plá, plá. Está demorando? Está difícil? Continue esperando. Espere em comunidade. Espere em oração. Espere com visão do dia, com interação daquilo que Deus está fazendo hoje. Tenha noção da realidade, tenha o pé no chão. E se prepare, porque em algum momento, eu creio que você vai ouvir um e de repente. Aquilo que Deus preparou vai acontecer. Vale a pena esperar no Senhor. Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Se livre, Maurício, se livra dessa cultura de resultado. Eu tenho orado por um avivamento, irmãos. Tenho orado. Eu tenho orado por um avivamento nesta igreja, na Ilha do Governador. Eu tenho orado pelo crescimento dessa igreja. Eu compartilhava com uma pessoa aqui dos meus sonhos, do que se Deus fizer o que está no meu coração. Eu tenho. Mas essa palavra me trouxe conforto. Espera. Não é no seu tempo. Continue em comunidade. Continue com os irmãos de Tauá. Continue esperando oração. Continue com visão do que está acontecendo. Porque pode ser que, de repente, a gente receba aquilo que Deus está aqui. E você também na sua vida. Pode durar 1 ano, 2 anos. Nunca me esqueço do que eu não ouvi ao vivo. Mas dizem que o pastor Mauro Israel, num dia pela manhã, falando à igreja batista de São Gonçalo, disse: irmãos, na luta contra aquele câncer, se Deus me curar, os irmãos vão ver a glória de Deus. Amém, amém. Mas se Deus não me curar, eu vou ver a glória de Deus. Não viva na cultura do resultado. Viva a fé em Deus e uma vida poderosa de oração na espiritualidade da espera. Porque pode ser que de repente você ouça o cumprimento da promessa do Senhor. Senhor, nós somos humanos e nós sofremos de ansiedade. Mesmo como já disse teu filho aqui, evocando a tua palavra, quando já há uma ordem da tua palavra que a gente não se porte ansioso por coisa alguma.
Mas o Senhor conhece o nosso coração. Assim como a igreja primitiva soube esperar aqueles dias, longos dias, e viram a promessa se cumprindo, nós também queremos aprender a esperar. Nós não queremos viver guiados por esse projeto enlatado americano de crescimento de igreja. Nós queremos esperar o tempo do Senhor. Nos ajude, Deus, a esperar na comunidade. Que ninguém decida esperar sozinho, porque sozinho é mais fácil se perder. Mas que a gente espere junto. Porque o cordão de 3 dobras, ele não quebra. Melhor é sermos 2 do que 1. Pai querido, nos ajude a esperar em oração. Nos ajude a esperar em oração com noção e visão da realidade. Porque nós cremos que a experiência dos irmãos de Atos capítulo 2 pode se cumprir na nossa vida. E um dia, quando a gente menos esperar, a promessa se cumpra. E de repente, chegue sobre a nossa vida aquilo que a gente nem pediu, nem imaginou. O Senhor revele para o coração daquele que te ama. Que a tua igreja nunca se esqueça de esperar a tua volta. Que a gente nunca perca o foco de que a tua promessa vai cumprir. E eu te peço, Deus, que seja ainda nos meus dias, que de repente, do Oriente ao Ocidente, todo olho veja o Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder e glória. E a tua igreja ter um encontro para todo sempre com o Senhor no céu, nos ares. Nós queremos terminar este culto dizendo que nós continuamos esperando. Assim como aquela igreja esperava o cumprimento da promessa do teu Espírito chegar, nós continuamos esperando a promessa do teu Filho de que vai voltar. Nos ajude, Pai, a não perdermos a esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.